Audiolivro No Roteiro de Jesus. Terceira parte. Fatos vivenciados pelo Cristo no final de sua vida. 41. O discípulo ambicioso. Quando Judas, obcecado pela ambição, procurou avistar-se com Caifás no sinédrio, trazia a cabeça incendiada de sonhos fantásticos. Amava o mestre, pensava, presunçoso. Entretanto, competia-lhe cuidar dos interesses dele. A vaidade absorvia-o. A paixão pelas riquezas transitórias empolgava-lhe o espírito. Despreocupado das necessidades próprias, intentava resolver os problemas do Senhor perante as forças políticas do tempo. Valer-se-ia da influência prestigiosa dos sacerdotes, movimentaria Jerusalém, tomaria o cetro do povo israelita em obediência às tradições dos reis e juízes do passado. E logo que fosse consolidado o poder, restituiria a Jesus a direção, a honra, a chefia. O mestre ensinava a concórdia, a tolerância e a paciência com a esperança. Mas como efetuar as reformas necessárias através de simples atitudes idealistas? E o discípulo, em atitude de homem escravizado à ilusão, aguardava Caifás, que não se fez esperar muito tempo. Na sala enorme, iniciaram discreta conversação. O sumo sacerdote, após abraçá-lo com fingida simpatia, observou em tom cordial: com que então o templo tem a felicidade de contar com a sua valiosa colaboração. Ah, sim, é verdade, exclamou o leviano aprendiz, sentindo-se envaidecido. Caifás, consciente da própria importância na administração de Jerusalém, voltou a dizer: precisávamos de alguém com bastante coragem para salvar o Messias Nazareno. Oh, sim, disse Judas contente, compreendendo a situação. De fato, prosseguiu o chefe do templo, necessitamos de um rei que nos restaure a liberdade política e, em boa hora, os galileus nos oferecem tal oportunidade. Aliás, tenho muito prazer em tratar com a sua pessoa, homem providencial na realização que não perde tempo com palavras ociosas. Tentei abordar indiretamente outros homens, daqueles que acompanham o Nazareno. Porém, todos eles, ao que me pareceu, são esquivos e indecisos. Creia, no entretanto, e elevou muito o diapasão da voz, impressionando o interlocutor pela segurança verbal. Creia, porém, que o seu gesto, anuindo os nossos propósitos, apressará a vitória do Messias, conferindo elevados títulos aos seus companheiros. Terão eles destacada posição de domínio e sentar-se-ão na assembleia mais alta do povo escolhido. É tempo de libertação e, certo, Jesus é o Rei que Jeová nos envia. Judas não cabia em si mesmo tal contentamento que lhe tomava o coração. Preocupado, no entanto, com a situação do profeta, a quem tanto devia, perguntou humilde: e o mestre? Dissimulou Caifás os sentimentos sinistros que lhe vagavam na alma e respondeu em voz quase doce: compreenderá certamente a necessidade das medidas
aparentemente rigorosas. O mestre, por exemplo, segundo o plano estabelecido, será preso por uma questão de segurança pessoal. Será detido, a fim de que se coloque a salvo de qualquer incidente desagradável, enquanto nos valeremos da grande aglomeração de patriotas na cidade para proclamar a nossa independência. Liquidada a vitória inicial com a submissão das autoridades romanas, coroaremos o Messias que ostentará o cetro do poder. O discípulo exultava. Conhecedor antigo dos efeitos da lisonja nos corações indisciplinados e invigilantes, Caifás continuou. O meu prestimoso amigo, até que se resolva a situação em definitivo, chefiará os companheiros e receberá as homenagens que lhe são devidas. Tomará o lugar do Messias provisoriamente e ditará ordens até que ele próprio, com a garantia desejável, possa assumir o poder. Satisfeitíssimo, o visitante indagou. Mas que devo fazer? E o que devo fazer inicialmente? O sacerdote perspicaz respondeu com naturalidade. Não temos tempo a perder. Formaremos a documentação necessária. Como devo fazer? Perguntou ainda o aprendiz enganado. Chamarei as testemunhas, esclareceu o sumo sacerdote, e perante nós responderá afirmativamente a todas as interrogações que lhe forem dirigidas. Não precisará informar-se quanto a particularidade alguma. Bastará responder sim a todas as perguntas formuladas. Posso dispor da sua lealdade? Judas não hesitou. Estava decidido a seguir as instruções de modo incondicional. Mais alguns minutos e organizou-se pequena assembleia com juízes e testemunhas. 2 escribas perfilaram-se para fixar as declarações. Formada a reunião, o sumo sacerdote chamou o denunciante e iniciou o interrogatório. É discípulo de Jesus, o Nazareno? Confiante, Judas respondeu. Sim. Vem fazer declarações ao Sinédrio como judeu convicto da santidade da lei? Sim. Afirma que o Messias Nazareno pretende ser o rei de Israel? Sim. Assegura que ele promete a revolução contra o poder de César e a autoridade de Antipas? Sim. É verdade que ele odeia os romanos? Sim. Deseja de fato aproveitar a Páscoa para começar a rebeldia? Sim. Declarará a emancipação política de Israel imediatamente? Sim. Promete lutar contra qualquer obstáculo para derrubar as combinações políticas existentes entre Roma e esta província, no sentido de coroar-se rei? Sim. De posse das declarações comprometedoras, Caifás interrompeu o inquérito, mandou que Judas esperasse na antessala e iniciou providências junto de romanos e judeus para que Jesus fosse preso imediatamente como agitador político e explorador da confiança pública. Em breve horas, um grupo de soldados postava-se nas vizinhanças do templo,
à espera da ordem final. E Caifás, compensando Judas com algum dinheiro, fez-lhe sentir a necessidade de sua orientação na prisão inicial do Messias, assegurando que em breve tempo se cumpriria a redenção de Israel. O discípulo invigilante foi à frente de todos e encaminhou a triste ocorrência. E quando os fatos marcharam noutro rumo, debalde o Iscariote procurou avistar-se com as autoridades, tão pródigas em promessas de poderes fascinantes. Fim do processo das humilhações, encarceramento, martírio e condenação de Jesus, o aprendiz infiel conseguiu encontrar o sumo sacerdote e alguns intérpretes da lei antiga em animada conversação no sinédrio. Em lágrimas, Judas rogou que fosse interrompida a tragédia angustiosa da cruz e, sentindo, tarde embora, que fora vítima da própria ambição, devolveu as moedas de prata, exclamando de joelhos: socorrei-me, cometi um crime traindo o sangue inocente. A vaidade perdeu-me. Tende compaixão de mim. Os interpelados, porém, como velhos representantes da ironia humana, responderam simplesmente: que nos importa? Isso é contigo. Mensagem extraída do livro Lázaro Redivivo, capítulo 48.